Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre gentileza é ser gente. Inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre o que me motivou a gravar esse vídeo e fazer essa reflexão. Eu assisti um documentário na Netflix chamado Amor em Duas Rodas. E nesse documentário, um filântropo resolve fazer uma viagem do Alasca até a Argentina em um Fusca. Exatamente isso que você ouviu, em um Fusca. Mas o detalhe mais importante é que ele resolve fazer essa aventura sem nenhuma quantia em dinheiro. Ele não levou dinheiro para abastecer, para comer, para hospedagem, absolutamente zero de dinheiro. E qual era o objetivo de fazer essa viagem? Era despertar nas pessoas por onde ele passou a gentileza que faz parte da essência do ser humano. Ele contava simplesmente com a amorosidade, com a generosidade das pessoas que ele fosse encontrar ao longo dessa aventura. Então ele chegava para qualquer pessoa na rua e falava assim: você poderia abastecer o meu carro? Obviamente, hoje se você pedir isso para alguém vai achar estranho, a maioria vai negar, obviamente. Ele chegava para outras, por exemplo, e falava assim: eu posso dormir na sua casa? Você pode pagar um jantar para mim? Algumas pessoas, talvez a maioria das pessoas, negasse e dissesse: não, eu não tenho condições, na minha casa não tem lugar para você. Ao passo que outras pessoas aceitavam ele na casa, em suas casas, mesmo sem conhecer. Ele encontrava pessoas que diziam assim: tudo bem, eu vou abastecer o seu carro. E acontecia que ele começava a conhecer a história dessas pessoas. Quando essas pessoas o levavam para casa, ele criava uma conexão com essas pessoas. Ele descobria as necessidades dessas pessoas. E quando ele percebia essa conexão, ele dava uma recompensa. Era um presente, era um valor para ela custear alguma atividade. E essas pessoas se emocionavam e do outro lado da tela estava eu chorando também com alguns casos. Aconteceu aí em um dos episódios que ele encontra um homem na rua e disse assim: você poderia me levar para sua casa? Eu poderia dormir na sua casa? E esse homem olhou para ele e falou assim: pode, só que eu moro dentro de uma van com a minha esposa e com meu filho. Você se importa de dormir conosco na van? E ele: não, de forma alguma, eu estou pedindo uma hospedagem, um lugar para dormir, eu não posso exigir nada, eu quero só saber se você pode me ajudar. Enfim, dormiram os quatro, aliás, apertadinhos dentro da van, e ao final ele deu uma recompensa, um gesto de amor, de generosidade para essa pessoa que o acolheu com tanta hospitalidade. O objetivo dele era despertar uma humanidade que hoje nós não estamos conseguindo enxergar nas pessoas. As pessoas estão cada vez menos amorosas, menos gentis, as pessoas estão assustadas e nós, sem percebermos às vezes, estamos nos desconectando da nossa essência. As redes sociais hoje, elas estão cada vez menos sociáveis, os diálogos estão cada vez menos dialógicos e as pessoas estão cada vez mais frias. Então, você sabe o que é gentileza? Você é uma pessoa gentil? A gentileza faz parte da sua maneira, do seu jeito de ser? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. A gentileza, etimologicamente falando, ela vem do radical dos radicais gen e gentilis, que significa mesmo grupo ou mesma família. Ou seja, nós participamos de vários grupos e nós nos distanciamos das pessoas, mesmo que essas pessoas estejam perto de nós. Qual foi a última vez, por exemplo, que você conversou com alguém sem que você estivesse teclando o celular? Qual foi a última vez que você emprestou os seus ouvidos para alguém dizer alguma coisa sobre ela, sem que você a julgasse, sem que você desse uma resposta? Eu estou falando simplesmente ouvir
escuta ativa. Falando sobre isso, é importante nós percebermos, e eu estudei algumas teorias de alguns psicólogos, alguns americanos e de outras nacionalidades, e todos eles chegaram ao consenso de que a generosidade ela faz parte da nossa essência. Nós nascemos gentis e nos tornamos pessoas egoístas. Por que nós nos tornamos egoístas, insensíveis às necessidades das pessoas? Simplesmente porque hoje nós vivemos um mundo tão hostil que, por medo, pela violência urbana, é possível que você pense assim, não, se eu ajudar alguém, se eu mostrar gentileza para alguém, essa pessoa pode me roubar, pode fazer algum mal para mim, para minha família. Então é um instinto de defesa. E aí nós começamos a dizer, não, ou é eu ou é eles. E aí nós nos desconectamos da nossa essência, que é sermos gentis. Por fim, a pergunta que não quer calar é: como nós fazemos para nos reconectar a essa essência perdida? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não ajudo porque eu preciso de ajuda, eu não ajudo porque eu não tenho condições financeiras para isso. Isso é um grande engano, porque a gentileza, ela começa com pequenos gestos. Ela começa, por exemplo, quando você desperta em você a sensibilidade de perceber as necessidades das pessoas. Quando você empresta o seu ouvido, como eu disse. Quando você, por exemplo, consegue mudar o seu ambiente de trabalho, como você faz o seu ambiente de trabalho ser um ambiente melhor de se conviver com as pessoas. Quando você tem facilidade de pedir perdão. Quando você, por exemplo, encontra alguém carregando sacolas pesadas e você oferece ajuda. Eu estou falando de pequenos gestos que mudam o nosso estilo de vida. Eu estou falando de uma concepção mental, de uma mente que se dá pelo próximo, que está sensível àquilo que está acontecendo à nossa volta. E dessa forma eu queria, nesse vídeo, me comprometer com um desafio que eu assumi comigo mesmo, que é de ser um disseminador, que é de ser um multiplicador da gentileza e principalmente do resgate da nossa essência. Isso é possível, eu estou tentando, eu estou determinado nesse desafio. A gentileza, ela não deve ser oferecida esperando algo em troca. Isso não é gentileza, isso chama-se jogo de interesses. E a gente tem que fazer simplesmente por fazer, simplesmente porque a nossa essência, porque vários estudos indicam que a humanidade ela não foi extinta por causa da gentileza. E aí, como é que nós vamos voltar dessa pandemia que tem assustado o mundo? Melhores ou piores? Mais gentis ou mais hostis? Fica aí o desafio, eu aceitei. E eu convido você, através de gestos simples, pequenos, diários, mostrar a gentileza e tendo uma visão positiva do ser humano. Voltar a acreditar nas pessoas. Voltar que as pessoas que erraram, elas merecem uma nova chance. Voltar à ideia de que nós não podemos julgar as pessoas por um erro, ou dois, ou mais que elas cometeram. Nós cometemos também. Você já cometeu algum erro? Qual foi o tratamento que você recebeu quando você errou? Esse mesmo tratamento nós precisamos oferecer para as pessoas. E através de pequenos gestos, nós vamos voltar à essência do ser humano, que é a gentileza.